amiga, é praticamente isso, então, da mudança primitiva deles. É meio que decorar também os nomes. Primeiro, prosencéfalo, mesencéfalo, robencéfalo. Prosencéfalo se dilatou, virou telencéfalo e diencéfalo. Mesencéfalo não se dilata, permanece igual. Robencéfalo virou metencéfalo e o metencéfalo virou a ponte e o cerebelo. O robencéfalo também virou mielencéfalo e o mesencéfalo virou o bulbo. Praticamente isso de decorar mesmo. E aqui tem a observação, que o diencéfalo apresenta 4 divertículos, que foram aquele que a gente estudou, lembra? Então, o diencéfalo é esse aqui, e ele tá falando que tem as 4 coisas: o quiasma óptico, a hipófise, a glândula pineal, e eu tô tentando achar outro. E o infúndibulo. Lembra que eu falei que tem o infúndibulo, a hipófise, o quiasma óptico, a glândula pineal. Então, é 1, 2, 3, 4. Então, falando que tem 4 pequenos divertículos no diencéfalo. Aqui também é a mudança, né? Então, o jeito que era e como ficou. Aqui tá falando de praticamente tudo que a gente estudou. A glândula pineal, ela é a melatonina, o hormônio do sono. Aqui também tá falando que o cérebro, tem essas curvas, né, essas dobras para caber na caixa craniana. Os nomes também, que as dobras são giros, entre os giros são os sulcos, e entre os sulcos passa os vasos sanguíneos, né, os que a gente tem no nosso cérebro. Aqui tá falando que o quiasma óptico, aquele que a gente também viu, são 2 nervos ópticos quando eles se cruzam. Hipófise, que é aquela lá também. Hipotálamo também, a gente já viu tudo isso, né? E o líquido cerebroespinal passa por aqui. Então, lembra que eu te falei, amiga? Aqui chama aqueduto cerebral. E por ele vai passar o líquido cerebroespinal. Então, o líquido cerebroespinal vai passar pelo aqueduto cerebral para nutrir, né, nosso cérebro. Aqui tá falando que a microcefalia, a criança tem a cabeça menor que 32 centímetros e que a microcefalia pode acontecer por várias razões. Por uma enzima que se degrada, que dá retartamento, chama fenilalanina. Então, a enzima se degradou e retardou a criança, né? Que é essa enzima aqui. Mas também pode acontecer por malformação do sistema nervoso, diminuição do oxigênio para o cérebro da criança. A mãe usou drogas e álcool, então, né? Isso teve exposição durante a gravidez. Desnutrição grave. Então, assim, por muitos casos, rubéola, que é uma doença também que dá na gravidez. Aí aqui a gente tem o encéfalo, né? Mesma coisa que eu comentei também. Aqui o cérebro é formado pelo telencéfalo, que é vermelho, pelo diencéfalo, que é o verde, o tronco encefálico, que é o mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo, que é o cerebelo. O fórnix, que é aquele que eu comentei, que é aqui, né? Ele é a junção dos 2 hemisférios, porque o cérebro é dividido em hemisfério direito e esquerdo, então é ele que vai unir também, né? Igual eu falei da aderência intertalâmica. Aqui também tô falando sobre as substâncias que a gente tem. Mas vai ter outro slide mostrando melhor que a nossa borda do nosso cérebro, toda a borda dele, ele é cinza, que é onde vai ter a inteligência. A substância branca é por dentro do cérebro. Então, a borda do nosso cérebro tem a cor cinza e por dentro branca. E a borda cinza é onde está a nossa inteligência. E a substância branca dentro
ela é rica em axônios. Aqui também tá falando que os dois nervos ópticos que se cruzam chama quiasma óptico, que é aquele que eu falei que fica aqui, né? O cerebelo é ele quem dá o equilíbrio. O cerebelo dá o equilíbrio. E aqui o professor falou dessas duas doenças, né? O AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico tá quando estoura alguma pressão arterialzinha aqui dentro. Então, a pressão arterial da pessoa, no caso, tá alta e estoura aqui, o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é quando alguma... Lembra que eu comentei que são giros, sulcos, e nos sulcos passam os vasos sanguíneos. O AVC isquêmico acontece quando o sangue não consegue entrar nesses vasos sanguíneos para nutrir. Então, por exemplo, o vaso sanguíneo tá entupido e o sangue não tá conseguindo entrar lá para nutrir. Aí ele meio que estoura. Então, esse é o AVC isquêmico. Aqui tá falando dos nervos. Isso aqui a gente viu, né? O núcleo, corpo celular, axônios, bainha de mielina. Tudo isso nós vimos. Sinapse é o encontro, né, de dois neurônios. Placa motora é quando encontra um neurônio com a fibra muscular, né, com o nosso músculo. Também já vimos, anestesia. Células da neocróglia também a gente já viu, acredito que ele não vai repetir de novo, que ele nem falou sobre isso. Aí, próximo slide. Aqui, os nervos. Tô falando que o nervo, ele percorre todo o nosso corpo. Então, aqui, cérebro, medula espinhal. Esses dois fazem parte do sistema nervoso central. Os nervos e os glânglios, que são os negocinhos, participando do sistema nervoso periférico, só para lembrar. Então, os nervos percorrem todo o nosso corpo, tá vendo? Então aqui a gente tem os gânglios e os nervos. Os glânglios são conjuntos de vários corpos solares. Só relembrando também, porque nós já vimos isso. Então, corpo celular, axônio. O gânglio é quando tem vários corpos celulares juntos. E os nervos são quando tem vários nervos juntos. Então, aqui, né, percorre todo o corpo e é os nervos que mandam a mensagem. Aqui, mais uma vez, os lóbulos, membrana subdramadária e mater. Aqui eu coloquei algumas definições, então, o aqueduto cerebral é o que leva o líquido cerebroespinal, que eu também falei. Cerebelo controla o nosso equilíbrio, que eu também já comentei. A ponte, ela é responsável pela frequência respiratória. O mesencéfalo, que é aqui, ele não se modifica, lembra? E ele é a passagem de informações, né? Diencéfalo e telencéfalo formam o cérebro. Basicamente isso. Aqui é a mesma coisa que a gente já viu tudo. Hipotálamo, hipófise, ponte, bulbo, mesencéfalo, cerebelo, aqueduto cerebral, onde passa o líquido cerebroespinal. Aqui é o tálamo, aqui é a aderência intertalâmica, onde cola um tálamo no outro, né, do outro lado do cérebro. Corpo pineal é a melatonina, que é o hormônio do sono, né, exatamente do que a gente falou. Aqui eu coloquei de novo que o cerebelo, ele é responsável pelo equilíbrio e pela atividade motora. Então, o nosso cerebelo, ele é quem dá o nosso equilíbrio e nossa atividade motora. Aqui, mais uma vez, também falando sobre as funções, né, de cada um deles, do tronco encefálico agora. O que é o tronco encefálico? Mesencéfalo, ponte e bulbo, são os três juntos. Mesencéfalo, ele é responsável pelos reflexos visuais e auditivos. Ponte, transmissão de informação entre o cérebro e cerebelo, controle da respiração. Então, ponte, controle da respiração. Mesencéfalo reflexos, né? Bulbo, ritmos cardíacos. A medula espinhal é
sensitiva, né, motora, dos reflexos. Porque ela sente e manda pro resto do nosso corpo. E aqui eu tô falando que o lado direito do cérebro controla o nosso lado esquerdo, né, nosso lado esquerdo, e o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito.